É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Deus perdoa o seu pecado, a sua iniquidade. Para de se culpar, de se condenar, de se sentir uma pessoa impura, de se sentir uma pessoa indigna, suja. Para com isso. Jesus Cristo ama você. Ele perdoa todos os seus pecados. Alguém pode até querer te condenar, te acusar, falar que o Senhor, que a senhora, enfim, mas Deus não. Deus, ele perdoa o seu pecado e o Senhor, a senhora deve abrir o seu coração para receber o perdão, a misericórdia de Deus. O que você precisa fazer? Falar com Deus. Já prepara o copo com água, que daqui a pouco nós vamos orar. Você tem que abrir o seu coração para com Deus. Não é que o Senhor tem que viver pecando, mas se aconteceu, fala com Deus. Ao invés de você ficar se culpando, chorando, oprimido, retraído, o que você faz? Senhor, ajuda, peça ajuda. E ele vai estender. A Bíblia fala que o Pedro, quando começou a afundar, ele pediu ajuda ali para Jesus, e Jesus foi lá, estendeu as mãos na mesma hora para o Pedro. Deus está estendendo as mãos para você aqui agora, no nome de Jesus. E por que Jesus, ele perdoa o Senhor, perdoa a Senhora? Você já se perguntou? A gente pode tirar uma conclusão num caso que aconteceu com o Isaías, no capítulo 6, no versículo de número 5, que diz assim: então eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Deus havia escolhido Isaías, só que o Isaías aqui, ele está sendo verdadeiro com Deus, ele tinha os lábios impuros e ele está falando com Deus. Isso é importante, é o Senhor, a senhora falar com Deus. O que está acontecendo? Ou o que aconteceu? Abre o seu coração. Aí o versículo 6 diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então por que Deus perdoa o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados? Para cumprir em nós o seu propósito. Deus escolheu Isaías com um propósito, do Isaías ser representante de Deus, e Deus queria usar aquele homem. E o Isaías reconheceu que havia uma iniquidade, uma transgressão, algo que impedia, mas Deus foi lá, mandou um anjo com uma brasa para purificar. Em nome de Jesus, agora todos os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões estão sendo apagadas. Fala com Deus, diga a Deus: eu pequei agora. Pronto, Deus toca aí nos seus lábios, nos seus olhos, nos seus ouvidos, nas suas mãos, purifica, e toda transgressão cai por terra. Acabou! Nunca mais, a partir de agora, você deve se sentir uma pessoa imunda, uma pessoa indigna. Nada disso! É como se o Senhor agora estivesse te abraçando. Sinta aí o abraço do Senhor Deus. Ele perdoa todos os seus pecados, porque ele tem um propósito nisso, assim como teve na vida do Isaías. Você percebe por que o diabo às vezes quer que você fique se condenando, se culpando, se sentindo a pior pessoa do mundo? Porque enquanto você tiver esse pensamento, você não vai abrir o seu coração, Deus não te purifica e o propósito de Deus não se cumpre. Não, está na hora, é a hora, é agora de Deus cumprir com o propósito dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem sabe você vai ganhar milhares e milhares de pessoas, ou quem sabe você vai ganhar o seu filho ou a sua filha. Acabou, eu não sei qual que é o propósito de Deus. Deus vai fazer você grande em nome de Jesus. Vamos lá agora em Gênesis capítulo 39, o versículo de número 2, e diz assim: Gênesis capítulo 39, o versículo 2, e está escrito assim, vamos ler, pessoal? E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero,
estava na casa do seu senhor egípcios, e vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Acabou. Olha, Deus é com você. O José, o caso dele não foi pecado. Os irmãos dele o invejavam e ali venderam venderam José como escravo para os ismaelitas, e o José ali sofreu ali um processo muito ruim e uma traição da sua família, dos seus irmãos. Às vezes acontece, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, que ninguém pode impedir o propósito de Deus. Você vê que os irmãos do José, eles pensavam que fazendo assim, o José ia ser um coitado, um fracassado ou coisa parecida. Não, nada disso. Quando Deus é com a pessoa, Deus honra a pessoa, como foi com José. O José, quando chegou na casa do faraó lá como escravo, tudo que ele tocava a mão era abençoado, porque Deus era com ele. Isso é importante. Você tem que observar e ver se Deus é com você. Deus não faz acepção de pessoa, não. É comigo, não é com você, nada disso. Agora, é o que nós iniciamos o vídeo aqui. Às vezes o pecado nos separa de Deus. O pecado cria uma barreira. Eu preciso confessar e abandonar esse pecado. Acabou. Deus está comigo. Ele nunca vai me condenar, nunca vai condenar você. Ele quer te salvar. Ele quer ser com você. E aonde você colocar as suas mãos, ali a bênção do Senhor está liberada. Que bonito isso aqui. Deus era com José. Guardou ele da morte, guardou ele da escravidão, da humilhação, da vergonha, sei lá, mais do que qualquer tipo de derrota. Deus guardou porque estava com esse homem, com José. E o José foi um homem próspero, foi um homem feliz. Quando ele saiu da cova, ele viu a mão de Deus. Quando ele entrou no Egito, ele viu a mão de Deus. É isso que é prosperidade. É você ver a mão de Deus quando o inimigo tenta de todas as formas ofuscar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Seja com Deus como José foi, Deus é com você. Seja com Deus como José foi com Deus, e grandes milagres acontecerão. Deus, ele vai exaltar você. Aonde você estiver, grandes milagres vão acontecer. Glória a Deus. Então, não deixe o pecado impedir o propósito de Deus. O que Deus perdoa? Para cumprir o propósito da nossa vida. Ele tinha um propósito na vida do Isaías, e Isaías ali abriu o coração e aconteceu. Tinha um propósito na vida do José, o caso foi diferente. O José não tinha pecado, mas fizeram de tudo para atrapalhar. Mas não tem como impedir o propósito de Deus. Se for pecado, peça ajuda para Deus. E se for inveja ou outra coisa, fique na presença dele, que ele vai te honrar em nome de Jesus. Bom, vamos orar. Essa é a palavra do dia. Vamos começar esse dia abençoado. Certamente o Senhor já preparou o copo com água. Aqui já está o meu copo com água. Vamos fazer a oração. Pai Todo-Poderoso, oh meu Deus, não há ninguém, não há nada que possa impedir os teus planos, nem os teus propósitos. E agora eu oro para que na vida desta pessoa se cumpra. Se essa pessoa está pedindo perdão de algum pecado, meu Deus, perdoa agora, em nome de Jesus. Que essa iniquidade, essa transgressão seja apagada, e que este homem agora seja purificado em nome de Jesus Cristo. Pai, coloca o teu poder sobre essa água. Eu oro, repreendo todo o mal e digo: todo o mal saiam, vão embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Beba da água agora. Oh, graças a Deus. Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos. Temos a certeza que esse dia será maravilhoso, abençoado na sua presença, no nome do Senhor Jesus. Oh, graças a Deus. Se inscreva no meu canal. É importante o senhor comentar aí. Faz um comentário, dá um glória a Deus. Pronto, você já me ajudou. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e até amanhã.